Oi, boa noite, bom dia, se você estiver assistindo a gravação. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Adriana Zangrande, sou psicóloga, educadora e mãe, e hoje eu represento o Campo do Brincar. O Campo do Brincar é uma iniciativa que envolve uma rede de profissionais das áreas da educação, artes e psicologia, para produzir e sugerir conteúdos voltados às crianças e aos adultos que cuidam dessas crianças. E é com muita alegria que hoje a gente vai receber Joyce Carvalhais, psicóloga, educadora e mãe. Vou chamar a Joyce. Olá! Oi, Joyce, tudo bom? Oi, tudo jóia? Seja muito bem-vinda, é uma felicidade te receber aqui hoje. Obrigada, eu estou muito feliz também, agradeço muito o convite. É bem bom estar aqui e trocar figurinha com a Drica, que é parceira, amiga. Então, obrigada pelo convite. Joyce, eu queria que você começasse dividindo um pouco com a gente sobre o seu percurso, sua trajetória e de que lugar você fala hoje, por favor. Vamos lá. Bom, além da psicologia, eu trabalho como educadora no SESC Santana, no programa Curumim, que é um programa para crianças de 7 a 12 anos. E agora, no meio dessa pandemia, as crianças já fizeram 13, 14, já viraram adolescentes, então a gente tem alguns nesse contexto, neste momento especificamente, né? Que a gente não fez nenhuma alteração nesse momento. E a proposta do Curumim é trabalhar, tentar desenvolver a autonomia das crianças, né, e desses pré-adolescentes a partir de brincadeiras, atividades lúdicas, atividades artísticas, rodas de conversa. Então, além da psicologia, eu estou nesse contexto. Eu sou mãe de uma criança de 6 anos, a Luísa, e aí eu acho que é um pouco desses lugares que eu falo, assim, desses. A gente também ampliou o trabalho com os pais, acho que isso é legal trazer também. A gente está Uhum. trabalhando com grupos de escuta, com os pais das crianças, então tenho trabalhado com isso também. E aí é desses lugares que eu parto falando. Ótimo. E Joyce, você que tem escutado os nossos pequenos, como eles andam se sentindo e como que a gente pode ajudar as nossas crianças a lidar com o que elas andam sentindo nesse momento? Tá? Ó, eu fiz uma cola aqui, Drica, Hum. porque sabe que psicóloga, educadora e mãe é uma desgraça para falar, né? Começa e não para nunca mais. Então, eu fiz uma colinha aqui que é para não viajar demais e Fica para à a gente vontade. não sair demais do caminho aqui. E Fica à aí ainda é vontade. um tema que me toca demais, então é importante ter a cola aqui. Mas vamos lá. Para a pergunta. É, Antes de responder como eles estão se sentindo, né, o que eu tenho escutado deles, eu vou um pouco contar da onde eu parto do lugar de escuta, né? Eu acho que eu queria contar um pouco quais são as reflexões que eu tenho feito sobre isso, né? Eu tenho estudado um pouco sobre isso, refletido, conversado bastante e além de um exercício pessoal mesmo, diário, assim, de tentar ampliar essa escuta. Então, acho que é legal dizer que é bem importante que para a gente conseguir ajudar as crianças a escutarem, né, a entenderem o que estão sentindo e a conversarem melhor com as emoções, é importante que a gente se escute, né, que a gente consiga estar conectado com o que a gente está sentindo, que a gente consiga nomear o que a gente sente, que a gente consiga identificar. E isso não é simples, né? Eu acho que tem uma coisa de que desde pequenos, para mim, deveria ser muito redundante a gente dizer que proporcionar espaços de escuta para a criança devia ser
uma coisa que a gente nem devia pensar em proporcionar, porque já devia ser uma coisa desde que nasceu, assim, né? Ensinar Uhum. eles a entenderem, a olharem para isso e falarem de sentimentos, né? Mas isso não é infelizmente uma coisa que acontece, porque é muito difícil, é um lugar muito difícil. A gente olhar para o que a gente sente, conseguir falar sobre isso, passa por muitos lugares, né? Inclusive o lugar de como eu falo para o outro o que eu estou sentindo sem ofender o outro, sem machucar, Uhum. né? Sem tornar a comunicação, sem fechar esse canal de comunicação, né? E isso não é simples, né, de se fazer. Então é um treino mesmo, assim, é um processo que a gente vai aprendendo a fazer isso, e se a gente conseguir ensinar as crianças, talvez daqui a algumas gerações a gente já tenha pessoas que já consigam conversar com muito mais tranquilidade sobre os sentimentos, né? Que já Então tenham eu isso penso, de criança, né? exato. Então Porque eu penso que pra nós gente, adultos nem todos viveram isso, né, na sua infância, nem todos nem tiveram esse eu. espaço na infância, pelo contrário. Exato. Quantas vezes a gente não foi na casa de alguém e não gostou da comida e a pessoa perguntou, gostou? E a mãe tocou assim, falou, nossa, né? Quantas vezes a gente não é ensinado, também incentivado a não falar, né? Porque às vezes não é nem dependendo do contexto em que essa criança está inserida, da família, isso nem é admissível falar sobre sentimentos, né? Isso não é um lugar simples mesmo. Uhum. Agora, é muito importante que a gente se conecte com isso também e vá aprendendo a olhar nisso, olhar isso na gente para que a gente possa ajudar a nomear os sentimentos das crianças também, né? Então, é, quando também uma outra coisa, as crianças aprendem muito por espelho, né? Muito de imitação. Então, também é legal trazer isso que a criança, quando a gente vê a criança fazendo alguma coisa, né, expressando algum sentimento, seja de raiva, seja de alegria, seja de carinho, muitas vezes o primeiro impulso é já de brigar ou de já elogiar e de, mas como seria importante se a gente olhasse isso bem antes ou depois, enfim, tudo bem, porque na hora às vezes precisa da bronca, precisa do elogio, mas quantas Uhum. vezes a gente para de fato para olhar o que a gente tem a ver com aquilo também, né? Qual é a parte que me cabe nesse comportamento, nessa ação e nessa fala da criança? Porque muitas vezes é uma reprodução, às vezes não é uma reprodução exata, né? Uma repetição, mas às vezes é alguma coisa que a gente fez ou que a gente falou e que a criança está muito atenta, a criança é muito conectada com, com as coisas que acontecem, assim, né? Com os sentimentos que a gente às vezes não notou na gente, a criança já percebeu, né? Ela é muito ligada nisso. Então, porque a criança é muito sensível mesmo, né? Ela está muito atenta e tem muito Uhum. menos. Tem muito menos crítica do que a gente já para passar por elucubrações mentais, né? Então, tem isso. Quantas vezes a gente olha para a gente e a gente já não fez isso ou sugeriu aquela ação em algum momento e que a criança está só associando ou reproduzindo ou repetindo, né? Então Uhum. é legal olhar até para as coisas legais, né? Eu não digo só para as coisas ruins, porque às vezes a gente deu um grito em algum momento da vida e não quer que a criança grite, porque quando ela grita a gente dá bronca, né? Uhum. Mas quantas vezes também a criança faz uma coisa super legal e que a gente olha e fala, nossa, que criança incrível, onde ela aprendeu isso? E não para olhar que às vezes a gente também ensinou isso, né? Ela também aprendeu de Uhum. alguma coisa que viu a gente fazer, né? E quanto é importante a gente também se reconhecer e se permitir reconhecer nessas coisas legais também, né? Que a gente espelha para as crianças, né? E tem uma coisa que eu gosto muito, eu estou fazendo um curso de formação de terapia de casal e família, e lá tem uma coisa que a gente tem estudado bastante, que é o que o outro acorda em mim, né? E que responsabilidade eu tenho, que é um pouco isso que eu estava falando da criança espelhar, né, e imitar. Qual é a minha responsabilidade também nessa relação, né?
porque a gente tem esse lugar das relações, então nenhuma criança está descolada de nenhum contexto relacional, né? Então não dá para pensar que a gente tem uma criança com um problema, mas que a gente tem um contexto por trás dela de relações. Então, quanto dessas relações também não são minha parte, né? Quanto que eu tenho de parte nesse comportamento ou nessa ação dessa criança. Então, por isso, essa conexão da escuta de mim e da criança para eu poder ajudar ela. Né? Então, é um pouco desse lugar assim que eu trago a ideia da escuta. E o que elas estão sentindo? Bom, eu tenho escutado muito assim das crianças. A gente sempre começa os encontros com as crianças, a gente agora está online, mas a gente fazia isso de um outro jeito no presencial. Mas a gente sempre começa com o que a gente chama de check-in, que é saber como é que eles estão chegando. Então a gente faz isso de várias formas, né? Às vezes é uma pergunta de como você está chegando hoje para esse encontro, às vezes é uma imagem, a gente põe algumas imagens na tela e pergunta qual que representa mais, como é que eles estão se sentindo. Às vezes é uma brincadeira, então se você fosse se hoje você fosse trazer uma fruta que tem a ver com o que você está sentindo ou com como você está hoje, qual seria? E por quê? Então, a gente Mas vai trazendo essa é caminhos. difícil de responder, assim. Estou pensando, né? Exige uma abstração interessante. E vocês fazem isso com toda a faixa etária, dos 7 até os 14. Sim, a gente às vezes faz um pouquinho diferente com cada uma, porque é isso, né? Às vezes é difícil, dependendo do como a gente pergunta, é muito difícil para a criança responder mesmo. E tá tudo bem, Uhum. porque a ideia é que, mesmo que ela não saiba trazer exatamente o que ela está sentindo, e aí a gente faz perguntas, né? Então, se ela não conseguir responder, não sei, é uma maçã porque eu gosto de maçã. Tá, mas o que na maçã te fez lembrar ela quando a gente perguntou o que você está sentindo? Como que ela é? Né? Então, um pouco nesse lugar da pergunta também. Fala mais sobre isso, né? Fala mais comprido. Isso eu aprendi também com uma professora. Fala mais comprido. E aí a gente vai ajudando com perguntas as crianças a trazerem esse lugar de falar sobre o que elas estão sentindo. E o que a gente tem ouvido muito, assim, os relatos são frequentes de solidão, de muita solidão, mesmo para as crianças que têm irmãos, muitas, elas estão se sentindo muito presas, né, com muita vontade, o desejo de manifesto, assim, com frequência é de brincar ao ar livre, de sair, de voltar para as atividades normais, né, assim, a escola, o SESC, as brincadeiras no parque, esportes, então elas estão com esse desejo muito grande. Alguma tristeza, não é o mais intenso para muitas crianças, mas algumas relatam que estão tristes, que não querem, não têm mais vontade de fazer as coisas, que estão muito cansadas de tela. E, Uhum. e eu acho de fato, né, que elas estão com cansaço muito grande por conta, inclusive, da escola, né? Tem um tempo enorme. Eu estou assim bastante assustada com os relatos que eu tenho ouvido das crianças sobre o tempo de aula que elas ficam, né? Então tem escolas que depende da escola, claro, mas tem Uhum. escolas que tem 2 horas de aula, tem criança que fica 6, 7, 8 horas com aula na internet, né? E eu acho insano, é muito tempo. E pensando que é um tempo de tela só de aula, né? Que se ela também Só quiser de aula. interagir com o familiar e com os amigos, também vai usar a tela. Ou se Exato. quiser usar um jogo, jogar um jogo, também vai usar a tela. Exato. Então, tem um tempo de brincar que também está sendo, de certa forma, negligenciado, né? Pelo contexto. Né? E acho que essa é uma das maneiras de ajudar a criança a lidar um pouco com esses sentimentos todos que têm vindo, principalmente nesse momento, né? Garantir tempos e espaços de brincar. Porque muitas vezes as cobranças, né? Termina a aula de 5, 6 horas, aí tem que fazer lição, aí tem que escovar o dente, aí tem que comer, aí tem que, um monte de coisa.
né? E em Uhum. que momento essa criança brinca, né? Seja sozinha, que é importante também, porque é sozinha, brincando sozinha também que se organiza um monte de coisas internamente, mas É, também com a família, também com outras pessoas, seja pela tela ou seja da maneira segura possível que a família entender. Mas é muito importante garantir, especialmente nesse momento, né, tempos de brincar dessa criança, porque assim, porque isso vai ajudar ela a organizar os sentimentos também, né? Outra coisa de como ajudar, assim, que eu estava pensando aqui, né? Além das perguntas e do tempo de brincar, que eu acho que são duas coisas bem fundamentais, assim, nesse auxílio, é a gente também fazer algumas coisas dependendo do que é, né? Do que essa criança está sentindo, de como é essa criança, e isso é bem importante, conhecer essa criança e saber, porque não é tudo que funciona com toda criança, né? Então, de é, repente, a criança está muito ansiosa. Para algumas crianças vai funcionar muito bem fazer alguns exercícios de respiração, então respirar, segurar o ar um tempo, depois soltar, algum toque, alguma massagem, né, mais sutil, assim, algum toque mais menos força, às vezes vai ajudar. Mas para uma criança, por exemplo, que tem incômodo quando é tocada, especialmente se está triste ou se está sim. nervosa, pode ser muito nocivo, né? Não só não vai ajudar, como vai despertar outros tantos sentimentos, né? Então Da é bem importante importância de conhecer como cada um funciona, né? para poder propor, né? Então isso é o que vai um pouco indicar que caminho que a gente segue, né? Eu gosto de usar bastante uma coisa que eu chamo de termômetro aqui de dor e de sentimento, né? Que para a gente um pouco classificar que intensidade que tem, que tamanho que tem, como é que é isso, né? Então, às vezes pedir para a criança, dependendo da idade, pedir para a criança colocar a mão onde tá doendo, onde está incomodando, né? Ah, eu não sei, a criança está muito brava ou tá quieta demais. O que você está sentindo? Dependendo da idade, ela não sabe dizer nem direito a descrição do que é, né? Põe a mão onde é que você está sentindo isso. Isso pode ajudar muito a gente a nomear também, a entender o que é, né? E aí classificar mesmo, né? Sei lá, aqui eu uso bastante isso, principalmente para dor, assim. Mas também funciona, a gente usa bastante com a Luísa também, com essa coisa de entender o que ela está sentindo e que tamanho, né? Que é de É, 1 até 10, agora que ela já entende números, mas dá para fazer com tamanhos mesmo, né? De 1 até 10, que tamanho é isso que você está sentindo, né? Essa dor ou essa raiva. É fraquinha, dá para aguentar, dá para conversar, enfim. 5, tá ali, já tá média, tá complicado, né? Dependendo do que for, vale a pena deixar a criança um pouco sozinha. Às vezes é uma criança que precisa de um tempo para se organizar. Então, senta um pouco lá, vai desenhar alguma coisa. O desenho pode ajudar muito também nisso. E 10 é assim, se for dor aqui em casa é assim, 10 precisa ir para o hospital. Então, dificilmente chega no 10, porque 10 é aquela coisa insuportável, né? Que já não tá aguentando mais, né? E, e acho que isso dá muita medida também para o sentimento, né? Se tá com uma raiva 10, não dá para conversar com essa criança, não tem como, não é o momento, né? E olhar para a gente também, porque a gente às vezes está com uma raiva 10 e aí não dá para conversar também com a criança, que às vezes está com a raiva 5, né? Isso também é. não é legal. Por isso a gente só está muito conectado com o que a gente está sentindo, porque a vontade às vezes é, né, de já ir para um outro caminho e não Às vezes a rola gente também, não né? vai conseguir naquele momento, né? Às vezes é melhor a gente se dar um Exato. tempo, respirar, né? Exatamente. Então tem alguns recursos, né? Esses recursos, as perguntas, desenho, a massagem, respiração, mas depende, a conversa, mas vai depender muito da criança, do que é, de como ela está sentindo isso, de que tamanho que é.
E aí eu acho que tem alguns recursos, assim, de materiais mesmo, de livro, de coisas que podem ajudar a gente, né? Eu tenho usado bastante um livro, não com as crianças diretamente, mas eu tenho usado esse para mim, assim, porque ele não é um livro com uma linguagem tão infantil assim, mas que é esse aqui, Uhum. ó, chama Emocionário. Ele vai Você pode, contando várias. Joyce, Oi, você pode pôr um você quer? pouquinho mais para trás para a gente ver ele Posso. um pouco mais, Ó, por favor? assim? Isso, melhor, obrigada. Nada. Chama Emocionar. Emocionário. E ele é de dois autores, é a Cristina Nunes e o Rafael Valcárcel. E aí tem vários sentimentos, né? Vários que eles colocam. Então tem é, raiva, alegria, culpa, medo, uma série de coisas, e que às vezes a gente fica muito limitado em alguns que a gente conhece e acaba englobando tudo num só, né? Porque é o que a gente Uhum. sabe nomear. Então aqui eles vão destrinchando um pouco mais, e eu acho isso legal também para poder. Porque às vezes é uma coisa mais específica que a gente pode ajudar a criança mais especificamente mesmo, né? Então esse é um material que eu tenho usado um pouco para me embasar e ajudar nessas nomeações, né? Depois eu Uhum. posso mandar, enfim, se alguém tiver interesse, posso mandar o nome, posso dar outras dicas também de. Mas eu acho que é um pouco esse caminho, assim, que eu tenho feito, não só aqui em casa, mas também com as crianças que eu acompanho, né? Bacana. A gente tem. Ó, eu queria dizer que quem quiser enviar alguma pergunta, fica à vontade. A gente vai Hum, responder na medida do possível, mas fiquem à vontade para enviar comentários e perguntas, tá? Joyce, você também tem oferecido um espaço de escuta para adultos, sim. né? E eu queria que você trouxesse um pouco para a gente quais são os sentimentos que mais vêm à tona e como a gente pode lidar com esses sentimentos. Porque a gente falou das crianças, mas agora falando de pais, educadores, assim, como a gente, o que tem vindo e como lidar com isso, se é diferente Uhum. das crianças, como, enfim, se você tem algo para nos oferecer, nos trazer da sua experiência nesse sentido. Hum. Com os pais, tem sido um trabalho muito legal, assim, com os pais e com os educadores, porque tem muitos sentimentos misturados, especialmente neste momento, né, em que tudo está muito à flor da pele. Então tem muitas coisas que eles têm trazido, assim, é, muitos sentimentos de preocupação de se a criança está aprendendo, se não está aprendendo por esse formato desde o ano passado, que agora está um pouco diferente porque já está num contexto mais presencial, mas vem vindo, né? Esses relatos vêm vindo, assim, uma preocupação com o ensino, mesmo com a educação e com a aprendizagem dessa criança, com os conteúdos que estão sendo aprendidos ou não. Será que isso vai fazer mal lá na frente, tanto educacionalmente como psiquicamente? Como é que isso vai ser depois? Tem muita preocupação de como é que vai ser emocionalmente a vida dessa criança depois que isso tudo passar e a gente puder voltar à convivência, né? Não vou nem dizer voltar ao normal, porque acho que isso já mudou, né? Esse conceito do que é Uhum. normal, né? E que bom, eu acho que tem que mudar mesmo. Acho que o que não estava bom, então a gente precisa tentar caminhar para um melhor, né? Mas um pouco isso, assim, é muita preocupação de emocionalmente como é que essas crianças vão ficar. Culpa, sentimento de culpa, de não ter tempo com os Uhum. filhos. Então, uma culpa de todo o tempo que eu tenho é para cobrar, cobrar, cobrar. Né? Vai fazer isso e vai fazer aquilo, e faz a lição e faz isso, e o resto do tempo eu estou trabalhando. Então, que tempo que eu tenho de qualidade para brincar com meu filho, para ficar com ele, para ouvi-lo. Então, esse relato também é um que tem vindo bastante. Autocuidado é um outro tema que aparece bastante, assim. Então, eu cuido, 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 e quem cuida de mim? Eu escuto, 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 e quem me escuta? E aí eles têm relatado muito que esse espaço de escuta
que a gente tem oferecido tem sido um caminho muito importante para eles de achar esse tempo, esse momento deles estarem com eles, assim, né? Porque essa falta de tempo para si também aparece, né? Que horas eu tô tão cansado que eu tenho uma culpa de não poder estar com o filho com qualidade, com a qualidade esperada, e uma culpa também por não ter o próprio espaço, né? E aí um não se permitir também ter o próprio espaço, porque socialmente e pessoalmente a gente não está autorizado a fazer pausas sem ser de trabalho, né? A gente não pode parar para olhar, para cuidar da alma, a gente não pode parar, a gente não pode ficar doente da alma ou querer parar para se organizar internamente. A gente, para poder ter autorização social, a gente precisa de um atestado médico que diga que a gente está sofrendo alguma coisa física, né? Se a gente está com uma coisa emocional, ou ela precisa virar física, né? Virar um surto, ou alguma coisa psiquiátrica, e aí de novo vai ser uma coisa mais física, ou a gente não pode. E o quanto isso também vai agravando muitas emoções, né? Quanto isso poderia ser mais acalmado se pudesse ser cuidado antes, né? E se não é cuidado, acaba muitas vezes virando físico de fato, né? Exato, exato. Vai para outros caminhos, né? Então, eles têm falado muito disso, o quanto esse espaço tem sido importante para que eles possam se olhar e se cuidar e, de uma certa maneira, ter essa autorização, né, pessoal e familiar de que eles não estão trabalhando, mas assim, de uma certa maneira estão trabalhando, né? Então tem ali relativamente uma autorização, porque não é uma brincadeira, eles não estão brincando, eles não tem essa sensação um pouco, né? A gente brinca também, porque a gente acha bem importante que essa coisa do lúdico esteja presente também para eles, que a gente acha importante que adulto brinque, adulto tem que brincar e tem que brincar com criança, mas tem que brincar sem criança também, né? Esse é um tempo da gente também poder se divertir, né? E curtir, não só conversar de coisas sérias, né? E Joyce, quais são as brincadeiras que os adultos brincam? Nossa, a gente brinca de várias coisas e a gente tem descoberto várias coisas legais online, assim, para fazer nesse formato. Então, por exemplo, tem uma brincadeira que a gente faz que é a brincadeira da caixinha que dá para fazer com criança também, que é a brincadeira da caixinha de palavras. Então, a gente tem uma caixinha com um monte de palavras, tem sentimentos, tem objetos, tem várias coisas. E a gente sorteia uma palavra e aí você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Então, por exemplo, sei lá, eu sorteei aqui tempo. Aí você tem que falar a primeira coisa que vem na sua cabeça sobre tempo. Relógio. Pode ser? Aí, às vezes, a gente usa essa caixinha para falar assim: bom, você tem que contar uma memória engraçada sobre essa palavra que vai ser sorteada. E aí a gente sorteia a palavra e aí eles falam alguma coisa engraçada que eles lembram. Então, essa caixinha é uma que a gente usa de vários jeitos. Tem uma outra brincadeira que a gente faz que é: a vida é como. Por exemplo, Drica, a vida é como uma caneca de café. E aí você complementa o que para você representa a vida ser como uma caneca de café. E aí você lança para alguém. Então, tem várias possibilidades. A gente brinca de um jogo de só pergunta também. Então, um pergunta pro. Só pode conversar perguntando, não pode responder. Então, você tem que responder na pergunta, que é muito legal também, que é uma brincadeira divertida e que treina muito a escuta, porque senão vira uma conversa sem pé nem cabeça e aí só fica agressivo. A gente já viu isso, a gente morre de rir. E a gente conversa depois sobre isso e fala: nossa, como ficou agressivo, né? Porque aí, assim, por que você está me perguntando isso? Aí a pessoa fala: você se ofendeu com o que eu te perguntei? Ah, mas por que você está perguntando se eu me ofendi, né? Vira muito um jogo de agressão se a gente não tiver um cuidado de escuta também. Enfim, tem vários outros que a gente tem brincado, mas posso depois deixar todas as dicas e aí eu passo. Mas tem muita coisa legal que a gente tem feito, assim, de brincadeiras. Bacana.
E que é A legal gente porque às o vezes grupo. esquece, é que às vezes a gente adulto esquece de brincar, né? Esquece que Uhum, pode brincar, então acaba que a gente socializa sempre da mesma forma. Muitas vezes a comida e a bebida é uma desculpa também para socializar, mas a gente esquece que existem outras possibilidades, né? E que sim, não precisa da criança estar junto para a gente se permitir isso. exatamente. E a gente tem descoberto muitos caminhos. Inclusive, o que é uma coisa muito legal é que desses grupos, a gente tem encontros, tem alguns encontros, né? Tem ciclos de encontros. São 4 encontros por ciclo. Tem pessoas que sempre voltam no próximo ciclo e continuam e fazem e vêm a todos os ciclos, porque tem relatado que faz muito bem, assim. E tem pessoas que não, enfim, mas o que a gente percebe é que sempre é um grupo que vira uma rede de apoio depois. E aí eles tem alguns grupos que saem disso, desses encontros com a gente, e aí viram grupos mesmo, e aí criam grupos no WhatsApp e se encontram para brincar, né? Online por enquanto, mas se encontram para jogar stop, jogar uma brincadeira que a gente descobriu Legal. também com as crianças que chama Gartic Phone, que é um telefone sem fio que também é online. Então eles têm jogado várias coisas que as crianças jogam e eles têm descoberto quanto é divertido jogar entre adultos também, né? Que bom. É, Bom, Joyce, eu não estou conseguindo mais ler os comentários. Eu não sei o que que eu fiz aqui vamos lá. e eu não estou Ah, conseguindo. Você consegue ler daí? vou tentar, peraí. Deixa eu ver se eu consigo. É que tá. Olha, a pessoa quando passa dos 30 anos, Drica, eu vou te contar. Aí começa a ficar muito clarinho, assim, as coisas. Aí você já não vê direito. Eu vou tentar achar aqui. Vamos lá. Joyce, tem uma pergunta aqui. Joyce, você tem identificado crianças que relatam falta de paciência dos pais ou cuidadores, crianças que se ressentem de agressividade no trato, deve ser no tratamento, imagino, né? Ai, caramba, apertei um negócio que não devia aqui. Ah, ó, a pessoa tem muita habilidade com a tecnologia, gente. Calma aí. A gente vem aprendendo, a gente vem Vamos aprendendo. lá. É, Então, crianças que relatam, sim, tem algumas que relatam, tem pais que relatam que acham que estão sendo agressivos com as crianças. Eu percebo algumas crianças, algumas que falam, mas também acho que essa é uma coisa importante também, né? Que a gente que, que é adulto, que convive com crianças, é importante que a gente esteja atento para o além do que elas falam também, né? O que elas estão dizendo sem falar verbalmente, né? Então, muitas vezes as crianças trazem, porque isso aparece em várias outras coisas, né? Aparece no comportamento, aparece na brincadeira, aparece na alimentação, né? Então, elas relatam também verbalmente, às vezes, que a professora tá grossa, que o pai e a mãe estão tratando com muita agressividade, porque tá todo mundo muito cansado, né? Então tá todo mundo muito exausto desse contexto que a gente está, né? Não é nem só cansaço de tela, mas é essa exaustão de não saber quando as coisas retomam, né? Quando eu vou voltar presencialmente para o trabalho, não sei. Quando eu vou poder encontrar minha família com segurança, não sei. E esse não saber é uma angústia muito grande, né? Uma ansiedade muito grande que gera em todo mundo. E ainda esses dias estava ouvindo relatos de pais, assim, né? De mães também, dizendo: eu tenho vontade, às vezes, de falar: meu, não quero mais olhar para sua cara, criança, some daqui. Só que isso dá uma culpa enorme, né? E Sim. eu imagino também que os professores estão no mesmo contexto, né? É muito difícil se administrar uma turma presencial, uma turma online, e você ter que dar conta de uma coisa que você não foi treinado para isso, porque ninguém, sei lá, eu acho que nenhuma faculdade imaginou que pudesse existir um momento que isso aconteceria, né? Que você teria que dar aula nesse contexto, então, por tanto tempo, né? Para crianças às vezes muito pequenas.
Então é tudo muito, muito novo e está tudo muito à flor da pele. Então, sim, tem relatos de crianças. Eu não sei se eu respondi a pergunta, então eu vou te pedir para, se eu não respondi, você fazê-la de novo de outro jeito, porque não tenho certeza se eu respondi. Mas sim, tem crianças falando sobre isso. Círculos de escuta são salvação para o futuro. Sim, eu concordo totalmente. Estamos sem espaço para encontrar, trocar, é isso mesmo. Eu sei que tem mais perguntas, mas eu estou tentando achar. Eu vi que rolou aqui, mas Eu peraí, não sei o que briga. que eu fiz aqui, que eu não tenho mais acesso a elas. Ah, olha só, tem uma mãe aqui dizendo, que acho que eu sei quem é, Aninha, é você, né? Que participou dos 2 primeiros grupos de escuta e que gostaram Ah, tanto, legal. tanto, né, e não conseguiram voltar depois, mas que participaram. E pois é. Ah, tinha mais aqui, meu Deus, e agora? Eu posso ir para a próxima pergunta minha, aí Pode. depois a gente retoma as Claro, perguntas do pessoal. Eu queria fazer claro, uma Dri. pergunta agora para quem tem mais de um filho em casa. Não é a minha Vamos lá. realidade, não é a Não é o meu sua, caso. é, não é o meu caso também, mas eu imagino que pais que tenham mais de um filho em casa tenham que lidar também com as brigas entre irmãos, né? Como a gente pode lidar com isso de uma forma mais saudável, ajudar as crianças? Como a gente pode mediar essas brigas entre irmãos? Tá. Então, como eu disse, não é minha realidade de mãe, então não é desse lugar que eu vou falar, porque eu sou mãe de Uhum, uma única filha. uhum, Mas eu já mediei muitos conflitos entre crianças e entre irmãos, inclusive, mesmo nesse contexto educacional, muitos irmãos, e é muito engraçado, porque tem, mesmo neste contexto em que estão com um monte de outras crianças, às vezes acontece de ter um conflito grande entre os irmãos e a gente tem que mediar o conflito dos irmãos dentro desse contexto com mais crianças. Então, desse lugar aí que eu vou partir para falar, né? Desse lugar mais uhum. profissional. E aí eu vou contar como é que eu costumo fazer isso na minha trajetória de trabalho, mais do que dar uma receita. Porque eu acho que os perrengues de quem é pai e mãe, só quem é pai e mãe está lá no dia a dia com a criança que pode, Sim. né, contar como é, o que passa ali. Mas tem alguns caminhos, né? Acho que esse caminho de escutar o sentimento, escutar o que está acontecendo ali, para além do que está sendo dito, é bem importante, de novo, esse lugar da escuta, né? E aí eu acho que nesse contexto, principalmente o lugar da nossa escuta. Para aquilo que eu estava falando de a gente primeiro se escutar, porque se eu estou com uma raiva 10, não dá para conversar com duas crianças que estão já com uma raiva 9 ou 12 ou 15, querendo bater um no outro. Então também, primeiro olhar para mim, para também eu não tomar partido de nenhum lado. Difícil, não é de um dia para o outro, isso não acontece de uma hora para outra. A gente às vezes tem uma, não vou nem dizer que é uma preferência, mas uma afinidade maior com uma criança do que com outra, isso acontece. Uhum. Mas na hora que a gente vai mediar um conflito, é importante que a gente não tenha, não, que a gente tente não tomar nenhum partido, porque senão a gente vai ser, né, muito parcial e isso não ajuda na comunicação e na resolução ali entre os dois, né? E aí, como é que eu faço? Geralmente, bom, aquela coisa dos graus de novo. Vou voltar nisso porque depende, né? Tudo depende. Depende se a gente tem duas crianças brigando, assim, de se já estão no nível de agressão física. É contenção física, não tem nem o que pensar. Contenção física, separa, pega no braço, um para cada lado, tira do campo de visão. Isso eu aprendi num abrigo que eu trabalhei, tinha muita necessidade de separação de briga, principalmente briga de faca, então a gente aprendeu a fazer isso, né? E aí a primeira coisa que a gente aprendeu foi segura e tira do campo de visão, porque o outro não pode ficar olhando para a pessoa que ele está com raiva, senão você vai levar junto com o outro, né? Então você É uma segura, boa dica. geralmente
Eu aprendi, foi super valiosa, porque isso funciona mesmo. Porque é isso, né? Você tá com raiva de uma pessoa, você continua olhando para ela, você quer acabar com ela, né? E aí você tá segurando atrás, não vai rolar, né? Mas aí tira do campo de visão e vai conversando aqui com a criança, e você tira ela, vira tal, e continua conversando. E aí, se tiver mais alguém, alguém segura outra criança para outro lado, enfim. Separou a briga, separou a briga. Quando existe uma possibilidade de conversa, já, né, quando já se é possível conversar com as partes, o ideal é que se junte, é um pouco esse caminho que a gente faz também, né? Tanto no SESC quanto outros lugares que eu já trabalhei, eu costumo, quando é possível, usar isso, né? Se é uma coisa mais grave, você separa e se precisa, às vezes tem que dar um tempo mesmo para que as coisas se acalmem. Às vezes dá para conversar com um deles na hora, então já vai acalmando um, enquanto o outro está quieto no canto, esperando, né? Ou se organizando, manda fazer um desenho quando isso faz sentido para a criança. Às vezes isso ajuda muito, ou escrever, ou rabiscar um papel, rasgar, amassar um jornal. Isso pode ajudar bastante na hora da raiva. E, e aí depois, quando é possível, conversa com as duas partes, né? E aí, o que eu costumo fazer? É, me conta, antes de perguntar, na verdade, eu faço um combinado que é, a gente vai conversar para eu tentar entender o que aconteceu. E aí a gente vai combinar que ninguém vai interromper ninguém. Então, um vai falar tudo que tem para falar, não importa se o outro não concordar, você vai ouvir até o final, a gente não vai interromper. Depois o outro vai falar sem que o outro interrompa. Então, a gente faz, às vezes, né, não funciona, às vezes você tem que falar, então, lembra que a gente combinou, espera ele falar, daqui a pouco você fala, né, tem todo esse, que é um treino, que é um processo, né, eu faço isso já há um tempo, então você já vai pegando o jeito. Mas, e aí pergunto, o que aconteceu? Me conta o que aconteceu. Aí conta o que aconteceu. Ah, ele, isso, não sei o que, não sei o que, tá bom. Agora você espera, me conta o que aconteceu, e aí as duas partes contam. E aí, geralmente, eu pergunto. Faço pergunta quando eu não entendo, quando eu preciso entender um pouco melhor, né, o que levou. Aí eu pergunto, mas o que fez você fazer isso? O que fez você falar isso? O que fez você fazer desse jeito? Ah, porque eu fiquei com raiva de não sei o quê, porque ele me xingou de tal coisa. E como você se sentiu quando ele xingou? De novo, né? A coisa das perguntas. É que tá tudo muito próximo, né? Acho que a gente tá um pouco separando aqui didaticamente, mas tá tudo muito ligado nesse lugar, para mim, da escuta e de como você ajuda a criança a entender o que está acontecendo dentro dela. Né? Porque se ela entende o que está acontecendo, é mais fácil que ela entenda o outro. Né? Então, se a criança conseguir entender o que ela sentiu, que fez ela fazer aquilo daquele jeito com o outro, e se o outro está escutando ele dizer isso, né? Porque eu senti isso e daí eu fiz isso porque me deu muita raiva quando ele falou isso, porque eu não gosto, sei lá, me chamou de descabelada e quando me chamam de descabelada eu fico muito brava porque eu não gosto, sei lá, né? Que me chame assim. E aí o outro escuta, e quando o outro escuta, você também pode dizer isso, né? Olha como o que você fez, talvez você não tenha pensado que podia chegar desse jeito para essa pessoa, mas chegou, né? Então, como é que você, o que fez você fazer desse jeito também, né? Então, os dois podem se escutar nesse lugar do sentimento e aí é muito mais possível a conversa. Não quer dizer que depois vai ficar necessariamente tudo bem, assim, os dois vão se amar. Em contexto de irmãos, imagino que sim, porque eles estão convivendo todos os dias, né? Estou falando um pouco mais agora de quem está com outras crianças. Então, não quer dizer que na hora vai ficar tudo bem, eles vão se abraçar e, ai, amo você, não é isso. Às vezes acontece. Mas às vezes não acontece, mas assim, quando os dois se entendem, a relação depois vai ficando muito melhor. E isso tende a diminuir muito, assim, o tipo dos conflitos, né? De como faz, geralmente muda muito o jeito da criança agir com outras no Sim, processo. Não estou dizendo de um dia para o outro, né? porque isso é um treino para o adulto e para as crianças, né? E a partir do momento que elas treinam essa escuta e o próprio organizar
o que sentiu e conseguir colocar o que sentiu para o outro, isso interfere em todos os relacionamentos, né? Isso é um aprendizado e um treino para todos os relacionamentos que ela tem. O quanto isso é Sim. rico, né? Para a vida, né? Porque como ela vai Para a vida. estabelecer uma relação, uma comunicação e relações mais saudáveis ao longo da vida, né? Quando ela é ensinada a pensar sobre isso, né? A poder falar disso também, Sim, né? sim. Isso muda muito mesmo nas relações depois, assim, no processo, no tempo, isso é bem visível, é bem visível. E é muito legal quando isso acontece, a gente fala, nossa, olha como essa criança fazia isso aqui e olha como ela está agora fazendo desse jeito. Né? Crianças, por exemplo, que não olhavam na nossa cara, que não queriam falar com a gente, que viravam a cara, que batiam às vezes. Isso já aconteceu muito comigo, assim, já apanhei muito de criança, bravo, porque não tinha nada a ver comigo, mas porque tinha a ver com alguma coisa que eu disparei nela, né, a partir da história que ela tinha, sei lá, o meu jeito, alguma E coisa era que a eu forma que falei, ou que ela eu fiz. conseguia reagir, né? Exatamente. E como eu fui, de alguma maneira, fui podendo mostrar outras possibilidades para essa criança, né, para essas crianças, e como isso é legal, né? E como também é legal quando o adulto pode dizer, eu não sei, ou eu tô com raiva agora, eu não vou conversar com você. Né? Isso eu tenho aprendido a fazer também, assim, porque é um treino, não é uma coisa que a gente consegue de um dia para o outro, mas é uma coisa que quando a gente consegue é tão libertador para todo mundo na relação, né? Então, assim, eu me permito isso também, né? Dizer para a Luísa, às vezes, quando eu tô com muita raiva e ela fez alguma coisa que me deixou muito irritada, é, me permito dizer para ela, Luísa, eu não vou conversar com você agora. Mas aí chora, assim, eu não vou conversar com você agora porque eu não posso conversar com você agora, porque se eu for conversar com você agora, eu vou falar coisas que eu não quero te falar. E eu vou gritar. E eu não vou conversar com você agora. Não quero, não consigo. E De poder ter o novo, tempo. mais uma vez você traz a importância do cuidar de si e conhecer a si para poder cuidar do Sim, outro, né? sim, sim. Isso, Olhar para. esteve muito presente nessa conversa, assim, isso a todo momento, assim, o quanto é importante a gente se cuidar, o quanto é importante a gente se conhecer, se ouvir, para conseguir cuidar do outro. Sim, eu acho que é porque está muito presente em mim, assim, sabe? Ultimamente é uma coisa que eu tenho tentado muito prestar atenção. E não quer dizer que eu não erro, e não quer dizer que eu não faço um monte de bobagem, mas eu acho que eu estou num processo que isso está tão forte para mim, assim, né? Tá me tocando tanto esse assunto que eu tenho me permitido olhar até para as bobeiras que eu faço e falar, nossa, eu não devia ter falado desse jeito, eu não precisava ter falado desse jeito, né? E poder chegar para o outro e dizer, desculpa, não, quando eu falei aquilo não era isso que eu queria dizer, era outra coisa, né? E poder repensar e poder assumir que tá tudo bem se eu falei e não era para ter falado, se eu fiquei triste, se eu pisei na bola, né? Eu acho que isso elimina uma culpa até de sentir, né? A gente vai aprendendo a sentir outras coisas também e a conversar de um jeito melhor, não só com o outro, mas com as próprias emoções, né? E eu acho isso, eu não sei, eu tô muito encantada assim, por esse tema, eu acho que eu falo desse jeito porque eu tô muito encantada e eu tenho aprendido muito, especialmente nesses grupos com os pais, os educadores, assim, tem muitas coisas que eu tenho aprendido nessa escuta com eles, assim, então tem sido muito, muito rico. Eu também sou educadora, mãe e psicóloga e para mim está muito latente também assim, o quando é muito latente mesmo. A gente quando a gente cuida do outro, quando a gente consegue cuidar do outro, a gente também está cuidando de si, né? Então, quando eu estou cuidando de uma criança que não sabe lidar com a própria raiva, de alguma forma eu estou cuidando da minha criança que muitas vezes não soube lidar com a própria raiva. É muito latente mesmo, assim, a gente cuidar do outro é também cuidar de si, e só é possível cuidar do outro quando você cuida de si, né? Sim, sim, eu acho que é isso mesmo.
Joyce, Ó, a vou gente tem fuçar aqui o chat. a gente tem uns 7 minutos. Eu de verdade não Meu consigo mais Deus! ler nenhum comentário. Se Não, você deixa eu puder fuçar. ler, eu agradeço. Ai, eu vou tentar, né? Porque tá difícil aqui. Nossa, passou voando o tempo, Drica. Sim, Voando. Ai, é tá um bom vendo? Esse sinal. papo. É, vai indo. Ah, deixa eu ver. Convivência em casa. A convivência em casa com um de 1 ano e meio e outro de 4 anos está sendo boa, estão aprendendo a entender os limites um do outro, brigam e se abraçam em seguida. Isso é muito legal quando acontece, né? Acho que tem um treino também aí que tá rolando para que eles possam também ter essa relação, né? Isso é muito legal. Ah, gente, eu tenho uma dificuldade enorme. Eu tô tentando ler, aí fica tentando escrever um comentário, mas eu não quero escrever um comentário. Eu só queria como funcionam E os eu tô grupos de querendo te escuta. ajudar e não sei como. Ai, meu Deus! Como funcionam os grupos de escuta, quem pode participar. Drica Ah, admira boa sua postura pergunta. diante do ato de ensinar. Gostoso ouvir vocês. Parabéns pela Hum, conversa. Ai, meu Deus. Acho que é isso. Então, os grupos de escuta, sim. A gente tem 4 encontros. São 4 encontros. Geralmente são ciclos, porque a gente entendeu que também fazer muito estendido é um por semana. Cansa também. Então a gente falou, vamos fazer esse teste e tem funcionado. E a gente sempre reabre novos ciclos porque as pessoas tendem a pedir para ter mais, né? Então são ciclos de 4 encontros de 2 horas, cada um, geralmente. E aí a gente tenta sempre pensar uma proposta que começa com a ideia do check-in, a gente também está com isso muito presente, de como é que você está chegando para esse encontro. Então a gente começa muitas vezes fazendo alguma respiração, um alongamento, uma coisa, né, para chegar. E aí a gente pergunta também de várias maneiras, esse como está chegando é de várias maneiras. Depois no final a gente faz um como você está saindo, também de vários jeitos diferentes. E no meio disso a gente tem um pouco tem um momento para as falas, tem alguma brincadeira, algum jogo inserido também. E aí a gente pensa juntos o próximo encontro, como é que vai ser o tema do próximo encontro, do que eles querem conversar, a gente vai um pouco delineando junto com o grupo depois do primeiro encontro. Quem pode participar? Pais, mães, algum outro responsável direto. Os encontros, os grupos de escuta com os pais das crianças do SESC, daí é só para as crianças matriculadas no Curumim, no SESC Santana. Mas eu também acompanho outros grupos de escuta fora de lá, e daí eles são abertos. Tem um grupo para educadores, só para educadores, grupos para pais e mães, então isso também é possível. Aí depois é só entrar em contato. Joyce, o nosso tempo está terminando. Se alguém quiser entrar em contato com você, pode te procurar. Como é que essa pessoa pode fazer? Pode. Como é que eu posso fazer? Deixa um e-mail depois? Ou tem um e-mail, tem um Instagram, que daí acho que tá aqui, né? Deve estar aí é Pode te procurar direto joyce.carvalhais. pelo Instagram. Pode procurar direto pelo Instagram, tá bom? Tá? Quantos minutos a E gente tem? a gente tem uns 5, eu acho. Tá bom. 5 tá bom. E eu queria aproveitar e convidar todo mundo a participar do Festival Canto do Brincar, dia 10 e 11, que está chegando aí. Convidar todo mundo a ouvir os podcasts, que estão bem bacanas. Eu queria muito te agradecer, Joyce. É uma felicidade muito grande estar conversando com você aqui, dividir essa nossa conversa com outras pessoas. Eu tenho um carinho muito grande por você, uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E queria te agradecer. E queria terminar perguntando se você, já que a gente está no campo do brincar, se você tem alguma brincadeira preferida. Nossa, tenho várias, Dri. Mas, ai, nossa, muitas. Mas eu acho que a Que brincadeira que bom. perdura, assim, desde que eu era criança, que eu continuo gostando muito de brincar, é queimada. Eu gosto muito de queimada. É uma brincadeira que eu gosto demais.
Não Eu que eu sou seja muito boa, mas eu gosto traumatizada muito. com queimada. Já levei cada bolada na testa, Ai, na caramba. cara. Ah, não, eu também. Não quer dizer que eu sou uma boa jogadora, mas eu gosto de brincar. Que bom. É, Não, cada um com gosto, suas experiências, né? Eu levei muita. Eu já fui né? muito queimada. Não, eu também, super era. Morria de vergonha, aí às vezes eu não queria jogar porque era muito tímida. Eu falava, nossa, eu vou ser queimada logo na primeira. Mas mesmo assim, eu gosto muito. Acho que não fiquei com tanto Bom. trauma, eu acho. Dá tempo da gente brincar um tiquinho, assim, rapidinho? Vamos? É rápido mesmo, é rápido mesmo. Tá, Então, vamos então, embora. bora. Então, a gente vai fazer assim, ó, Dri. Tem que cantar. Não, você não tem que cantar, você tem que fazer Ah, coisas que que eu vou bom. cantar e você faz o que eu cantar. Então, aguenta aí. Eita. É, presta atenção, hein? Eu falo de um sentimento, cê faz a cara pra mim. Eu falo um sentimento, cê faz a cara pra mim. Alegria. Eu falo um sentimento e cê faz o som pra mim. Eu falo um sentimento e cê faz o som pra mim. Raiva. Eu falo um sentimento, cê faz. Ih, peraí. Eu falo um sentimento, cê faz um gesto pra mim. Eu falo um sentimento, cê faz um gesto pra mim. Medo. Não, acho que é isso. Ah, não sei. Tá tudo bem, pode pensar. Acho que é isso. Tá Acho que é bom? isso. É o que é isso pra você agora. O que veio na cabeça, tá tudo bem. Não tem certo, não tem errado. Aí quando tá Beleza? um pouco mais elaborado, já como você já sabe, você já é mãe, já é psicóloga, já é educadora, você já sabe falar alguns nomes de sentimento, não sabe? É. Alguns, Adri, alguns a gente sabe. Sim, Então, ó, alguns a gente sabe. então agora você vai falar os nomes. Me fala um sentimento que deixa o cabelo em pé. Me fala um sentimento que deixa o cabelo em pé. Susto? Não. Susto não é bem um Não, não sentimento. é. É isso que eu pensei. O que que faz você pensar susto? Que sentimento que te lembra quando você pensa em susto? Medo? Pode ser. Medo é um sentimento. Tá valendo. Me fala um sentimento que não te deixa dormir. Me fala um sentimento que não te deixa dormir. Ansiedade. É coletivo, né? Tão presente nos dias de hoje. Joyce, Não é? É isso. Joyce, muito obrigada. Muito obrigada Obrigada a mesmo. você, Drica. Obrigada a todo mundo que participou. Peço desculpas não ter conseguido ler os comentários de E todos, eu também, mas, gente. Desculpa com a minha atrapalhação de tecnologia. mas os canais de conversa estão abertos. Se quiserem procurar a Joyce pelo Instagram, fiquem à vontade, e a mim também. Uma boa noite a todos. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Fiquem bem.